Ao misturar água, lúpulos, malte e dados, a Ambev foi considerada a empresa que mais investe em inovação aberta do Brasil. Como isso tem impactado uma das empresas mais importantes do ramo alimentício do mundo? Para conversar sobre esse assunto, recebo hoje Bruno Stefanini, diretor global de tecnologia e inovação da Ambev. Eu sou Rico Domakoski e esse é o assunto do Papo Aberto de hoje. Hoje eu estou com um convidado mais especial aqui, Bruno Stefani. Diria que eu estou quase nervoso aqui, dada a importância do cargo dele, o que eles têm feito aí em relação à inovação e tecnologia no mundo todo. O Bruno é diretor global de inovação e tecnologia da Ambev. Prazer enorme, obrigado pelo teu tempo e disposição em compartilhar tua história aqui com a gente, Bruno. Imagina, eu que agradeço. É um prazer poder bater papo, ensinar um pouco do que a gente está fazendo, o que a gente está aprendendo e contar um pouco de cases reais, né? O que a gente acertou, o que a gente errou e como é que a gente está navegando aí nesse mundo que vem mudando por conta da tecnologia, por conta das pessoas e do cenário. Bom, vamos lá. Primeiro, Bruno, fale de você. Conte aí a tua história, né? E como você chegou onde você chegou, a tua história dentro da companhia, né? Para todo mundo te conhecer um pouquinho melhor. Claro, eu tenho 4 anos de Ambev, né? Vim para ser Community Manager, para fazer o relacionamento da companhia com o ecossistema de startups. Cheguei aqui em 2017 e o que a gente foi aprendendo é que inovação aberta, se abrir, operar com esse ecossistema é infinito. E é algo que toda grande organização hoje começa a fazer cada vez mais. Se você olhar, as maiores empresas do mundo, elas operam como ecossistemas de negócio, né? Você tem uma certa dificuldade de dizer qual que é o setor de uma Amazon, qual que é o setor de um Google. Eles operam em domínios de negócio. E eu acho que a gente, e toda grande empresa, começa a ver essas oportunidades. Você perguntar o que é Ambev? Você conhece a gente pela nossa cerveja, mas a gente participa muito da produção de eventos, da logística, do entretenimento. Então, eu acho que nesses 4 anos, a gente foi aprendendo que através de tecnologia, através do ecossistema, a gente consegue entregar inovação de curto, médio e longo prazo. E criar modelos para cada vez mais a inovação entregar resultado para a companhia. E o que é resultado, né? Nem sempre resultado é retorno financeiro. Muitas vezes é conhecimento. Muitas vezes é melhora da experiência do meu consumidor. Muitas vezes é impacto na imagem da companhia. Então eu acho que hoje a gente tem literalmente, aqui dentro da Ambev, uma infinidade de possibilidades, né? Se você olha a cadeia da companhia, ela é muito grande. É literalmente do campo ao copo, né? Se você me perguntar, uma startup de agro te interessa? Interessa. De logística, de supply, de marketing, de legal tech, de SG, de recrutamento. Então a gente tem uma série de oportunidades aqui, e isso vale para toda grande empresa, né? Porque muitas vezes os problemas internos eles são muito parecidos, de colaborar com esse ecossistema e conectar as oportunidades, problemas que a gente tem aqui com as soluções prontas de empreendedores cada vez melhores no Brasil. E o mais legal, não só de empreendedores, né? Acho que a gente tem um programa aqui com institutos de pesquisa e universidades em que a gente abre a companhia também para pesquisa, para projetos que a gente acredita que no futuro vão ser realidade e que a gente precisa começar a testar agora. E Bruno, pegando esse gancho que você deu, já explique como é que funciona, então, a inovação dentro da companhia da Ambev, né? Vocês o ano passado, foram reconhecidos como a empresa que mais investiu em inovação aberta, né, do Brasil, mas eu sei que também não é só inovação aberta. Você vinha contando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação sobre esse programa de P&D, né, onde vocês também se aproximam das universidades e pesquisadores, que, diga-se de passagem, né, quando a gente sempre fala aí, conceituando um pouquinho, né, a tríplice hélice da inovação, é fundamental essa proximidade com universidades, pesquisadores, etc., né, governo e setor privado. Então, enfim, conta pra gente como que é essa dinâmica dentro da Ambev, como um todo. Perfeito. O que eu acho que a gente hoje está aprendendo, e todo mundo fala, é literalmente a importância de colocar o consumidor no centro. O que é isso, né? Explicando. O consumidor, no fim do dia, é a razão da gente existir. Se em algum momento ele falar, não vou comprar mais o seu produto, sua empresa perde relevância. Ela não é mais indispensável. Ela não é mais necessária.
Como é que a gente entende esse consumidor? Através de dados. Eu literalmente escuto ativamente esse consumidor, colho os dados do que ele me fala, e eu preciso de tecnologia para fazer isso em escala, porque a gente tem milhões de consumidores no Brasil, e entendo o que ele quer me dizer. Como é que a gente usa isso? A gente usa literalmente para construir os novos produtos. Pode ser uma cerveja, pode ser um serviço de entrega por drone. Quando a gente começa a fazer esse processo, a gente parte de o que ele está me falando, o que ele acha que ele quer. E muitas vezes o consumidor não sabe exatamente o que ele quer. E aí eu preciso testar. Por isso a importância de abrir a companhia e colaborar com o ecossistema. A gente hoje, dando um exemplo aqui, quando a gente tem um problema, uma oportunidade, muitas vezes eu faço 2, 3 testes com startups diferentes para resolver o mesmo problema. Até para tentar identificar quem resolve melhor, qual que é o melhor serviço, qual que é a melhor oportunidade para a companhia e para o empreendedor. Quando a gente faz isso para líquidos, é a mesma coisa. Imagina que você tem uma onda de saudabilidade cada vez maior e acho que a pandemia acelerou tudo isso. Eu não sei qual que é o líquido que o consumidor quer, mas eu não preciso saber. Eu testo. Eu coloco testes controlados e vou colhendo esses dados. E vou aprendendo, conforme esse consumidor vai me dizendo, vai comprando, o que ele quer. Eu acho que a inovação aqui é literalmente pilotar uma centena, milhares de testes ao mesmo tempo, e acho que é por isso que a gente foi vencedor do 100 Open Startups, para entender qual que são as melhores oportunidades. E o mais interessante é que você não faz isso uma vez, porque é o que a gente estava conversando. O que a gente vive hoje é uma revolução de tecnologia, uma quantidade de dinheiro para você construir o seu negócio praticamente infinito. No passado, para você abrir um negócio, você precisava de muito investimento. Hoje você pode ter um negócio com um celular na sua mão e só isso. E você tem uma mudança de comportamento do consumidor gigante. Eu preciso constantemente ouvir o meu consumidor e adaptar. As empresas que vão crescer sustentáveis e que vão ser cada vez maiores são aquelas que se adaptam ao que o consumidor está falando. E não aquelas que, como a gente tinha no passado, acreditavam que dominavam o seu negócio e criavam barreiras de entrada. Não existe mais barreira de entrada em negócio nenhum. A tecnologia diminuiu essas barreiras. Hoje, mídia, entretenimento, as grandes redes de televisão, jornal, revista, elas são concorrentes de uma pessoa que posta constantemente no seu LinkedIn, no seu Twitter, no seu blog. Então eu acho que a gente hoje, qualquer pessoa, qualquer empresa, disputa a atenção das pessoas. E eu preciso estar ouvindo o que esses consumidores querem. Eu acho que isso é inovação pra gente. É testar, é ouvir e colocar mais dinheiro naquilo que vai dando certo. E aquilo que não deu certo, ele não é um erro. Ele é literalmente um aprendizado. Porque muitas vezes eu uso o que não deu certo para um projeto do futuro, que aí sim, eu posso ter entendido melhor ou estar no timing mais correto do consumidor. Bruno, mas aí, até eu quero entrar nessa questão do erro um pouco mais para frente, mas antes eu queria, ainda nesse ponto de startup, inovação aberta, etc., pensando, né, a Ambev é uma companhia, enfim, tem diversos recursos, né, seja pessoal, seja financeiro, etc. Por que vocês não fazem dentro de casa? Né? Por que você vai comprar, às vezes, uma startup ou se aproximar de uma startup que tem lá um time pequeno ainda está se desenvolvendo, né, com uma tecnologia, às vezes, nem sempre validada, etc. Por que você não faz dentro de casa em vez de comprar isso? Porque eu acho que tem uma questão de time, de momento de mercado, então muitas vezes você ganha velocidade fazendo essa aquisição ou colaborando com o ecossistema. Tem uma questão de aprendizado, né? Se você quer entrar num novo setor ou fazer um novo teste, você muitas vezes demora para aprender, depois para testar, depois para escalar. E a startup já fez essa jornada. E tem uma questão da quantidade de oportunidades que a gente tem aqui. Se você olhar, e acho que até um ponto do erro que você falou, quando eu começo o meu ano aqui, eu tenho certeza que a maior parte dos meus projetos vão dar errado. Isso por definição. A gente faz centenas de negócios com startups. A maior parte deles dá errado. Só que aqueles que dão certo, eles pagam a conta de todos que deram errado. Por que a gente faz isso? E se você olhar nos fundos de Venture Capital, que são os fundos que investem em startups, eles usam essa lógica.
muitas vezes você não sabe o que é o futuro. E você, como grande empresa, precisa antecipar. Se você se fecha e acredita que você tem todas as pessoas aqui para realmente construir uma solução para o seu consumidor, você está se limitando. Você está tendo provavelmente uma prerrogativa errada. Você não tem todos os melhores cérebros do mundo dentro da sua organização, mas você pode trabalhar com os melhores cérebros do mundo. Porque no fim do dia eu tenho uma quantidade de oportunidades ou problemas para resolver que muitas vezes a solução já existe. Eu não preciso, de fato, acreditar que eu tenho que ter uma solução feita dentro de casa. Eu não preciso desse preciosismo. Eu preciso, no fim do dia, resolver os meus problemas ou os problemas dos meus consumidores. No fim do dia é sobre isso. Foi o que eu falei até há uns minutos atrás. Se a gente parar de resolver problema dos nossos consumidores, eu deixo de ser uma empresa necessária para eles. E a partir daí, eu começo, entre aspas, a crescer menos ou até a morrer. Então, eu acho que a gente se abre por conta da quantidade de projetos, por conta do nosso tamanho como empresa e por ter um ecossistema cada vez mais estruturado, né? Hoje a gente já consegue ver fundadores de segunda viagem, né, que fizeram a primeira startup e depois construíram uma segunda, estão muito mais maduros e as startups crescem muito mais rápido. Você tem uma quantidade de investimento que possibilita esse ecossistema ser cada vez maior e você tem muita tecnologia disponível. Não faz sentido você trabalhar só dentro dos seus muros, né? Você precisa cada vez mais se abrir e a partir daí você vai criando novas oportunidades. Só para dar um exemplo real aqui, quando você fala de criar novas oportunidades, a gente pensou nisso há 6 meses, mais ou menos. A gente faz muito negócio com startup e a gente criou um programa que é o Programa Além, que vai para a segunda edição agora esse semestre. Cara, eu estou levando os meus problemas para o ecossistema. E se eu ouvisse do ecossistema aquilo que eles acreditam que seria legal fazer com a Ambev? O Programa Além é exatamente sobre isso. Não tem um problema real da companhia. Você inscreve a sua empresa porque você olhou para a Ambev e falou, poxa, essa solução acho que faz sentido. E a gente escuta e co-cria uma solução com esse empreendedor. Da primeira edição veio negócios que talvez eu nunca tivesse pensado. Que fala, cara, isso é incrível. E escutar e adaptando o seu modelo de negócio a essas oportunidades que todas as grandes empresas de sucesso hoje estão fazendo. Se você entrar se você entrar no Alibaba, no aplicativo do AliExpress, hoje você é parte de um teste quando você entra ali. Você não sabe, mas provavelmente a cor do botão de compra deve estar sendo testada. E aquilo que converter mais vai ser a cor que os usuários disseram para o Alibaba que é o que engaja mais. E ele não precisa fazer um teste, uma pesquisa, usar ciência para falar é vermelho, amarelo, laranja. Deixa as pessoas decidirem. E você vai adaptando a sua empresa conforme esses dados vão sendo coletados. Então é por isso que a gente se abre. É por isso que a gente não faz 100% das nossas soluções dentro de casa. O que não quer dizer que a gente faz tudo fora. E aí, não me alongando muito, mas tentando explicar, eu literalmente encaro o meu time como um portfólio de inovação, onde o relacionamento com startup entrega a inovação de curto prazo, o time de pesquisa e desenvolvimento entrega a inovação de longo prazo. Então, acho que o caso real que eu tenho aqui é o de entrega por drone. Drone não é nem regulamentado hoje no Brasil. Se a Ambev ou qualquer outra empresa fizer uma entrega oficial por drone, ela está cometendo um crime. Só que eu não vou esperar ser regulamentado para entender se a tecnologia é madura o suficiente, qual rota eu vou operar, se é um substituto ou não dos meus modais hoje. Eu vou começar a testar. Porque muitas vezes o custo de não fazer para uma grande empresa é muito alto. Então a gente usa o time de pesquisa para olhar aquelas tecnologias de futuro. E no meio do caminho, quando você fala de curto, médio, longo prazo, mas mais médio prazo, tem a oportunidade de construir um negócio, tipo o Zé Delivery, que está todo ancorado no meu core. Que aí sim vai demorar mais, mas não dá para comprar uma startup ou fazer uma parceria, porque é super estratégico. E se der certo, é um impacto gigantesco para a companhia. E ninguém melhor... Pode falar. Não, é isso que justamente você falou do Zé Delivery, né? Acho que eu sou um consumidor contumaz do Zé Delivery. E conte um pouquinho esse case de sucesso. Como é que foi a história do Zé Delivery aí dentro? Que acho que pode exemplificar, né, para quem nos assistindo aí, o que é inovação e como isso pode impactar realmente na ponta. Total. Acho que o Zé Delivery ele começou dentro de um hackathon aqui no nosso time, né? Chamava Cervejar.
E a gente entendeu, depois de ter testado no Hackathon, que o consumidor hoje, muitas vezes ele não queria sair para o bar. E tudo bem, apesar de eu ter me preparado como companhia para atender bar, restaurante e mercado, tinha uma tendência pelas nossas casas serem mais seguras. Hoje você dentro da sua casa tem todos os filmes do mundo, todas as músicas do mundo, todos os jogos do mundo. Você quer ficar cada vez mais em casa, às vezes até mais barato do que sair. A gente foi entendendo que, poxa, eu não preciso levar sempre o consumidor para o bar. Eu preciso literalmente matar a sede dele. E a gente foi entendendo que entregar na casa do consumidor era uma possibilidade. E a gente foi testando. Então começou num hackathon, a gente fez um teste no CDD de Campinas, depois 10, depois 100, depois 1000, e hoje entrega milhões por mês, são milhões de entregas por mês, que você literalmente chega em qualquer lugar. Porque se você olhar e for pensar, talvez hoje o grande concorrente do bar seja o Netflix, ou a Amazon, o Google. Porque você fala, putz, eu vou pro bar com os meus amigos, eu vou ficar aqui assistindo essa série. Mas em qualquer uma das duas oportunidades, às vezes você quer uma cervejinha. Se for no bar, eu tô lá. Se for na sua casa, eu posso chegar em 10, 15 minutos com uma cervejinha gelada para você. Quando você olha também a experiência de compra de cerveja no mercado, ela não é aquela experiência incrível, né? Imagina você hoje à noite. Você fala, putz, não tenho cerveja em casa. Você vai sair da sua casa, vai pegar o seu carro, vai no mercado, vai na gôndola, vai pegar um fardo, vai passar no caixa, vai colocar no carro de novo, vai voltar para sua casa e talvez você precise ainda gelar a cerveja. Esse processo demora entre 30 minutos ou 1 hora. Poxa, se você entrar no Zé Delivery hoje, ou entrar 2, 3 vezes, apertar 2, 3 botões, chegar na sua casa, cerveja gelada, dificilmente você vai no mercado de novo. Você fala, funciona. E com preço condizente, poxa, achei um novo hábito. O mais legal, entre muitas aspas, porque o que a gente está vivendo hoje como pandemia e saúde é uma crise sem precedentes, é que a gente, dentro das nossas casas, para quem pode, você está criando uma série de novos hábitos que talvez você nem saiba ainda. E você só vai descobrir que você tem esses hábitos quando você for para a rua, quando você talvez voltar para o escritório, no modelo híbrido, no modelo presencial, ou não voltar. E a gente vai precisar cada vez mais entender esse consumidor. A gente, grandes empresas, não só a Ambev, todas as grandes empresas do Brasil precisam entender, ou do mundo, né? Quem são essas pessoas que passaram os últimos 2 anos dentro de casa? Que novas oportunidades você tem para interagir e ter a atenção desses consumidores? Legal, bem por aí, né? Esse novo normal aí, que enfim, esse jargão, mas é uma grande verdade, né? Que de fato vai balizar muito das decisões que vão ser tomadas a partir de agora, né? Esse novo consumidor, quem é? E acho que toda a empresa, né? Acho que tem uma frase do Samuel Alto, fundador da Walmart, que ele fala, a única pessoa que pode despedir do CEO até o estagiário é o consumidor, é só ele decidir não comprar mais de você, né? Então a gente entender, acho que esse consumidor é fundamental. Mas assim, a gente falou aqui muito, né, Bruno, do que deu certo, de como vocês... E é até normal, né? Todo mundo aqui conta os cases de sucesso, o que funcionou. Mas o que deu errado? Já o que você, Bruno, hoje, talvez, quando a gente conversou a primeira vez lá em 2018, né? Talvez, quais erros você cometeu, ou vocês cometeram, que hoje vocês fariam diferente ao tratar de inovação? Eu acho que quando eu cheguei aqui, 2018, 2019, já tinha um tempinho de casa, na verdade, a gente acreditava que por fazer muito negócio com startup, a gente é super bem querido pelo ecossistema. E a gente fez uma pesquisa e foi perguntar, literalmente, o que você acha da Ambev com o ecossistema? Que não era bem assim não, viu? Lá em 2018, 2019. Muitas vezes não tinha essa escuta ativa, você não tinha, de fato, tanta colaboração com o ecossistema. E de novo, para mim, o meu, entre aspas, consumidor é o empreendedor. A maior parte dos negócios que eu faço é com o empreendedor. É por conta do empreendedor, por conta de pessoas que realmente topam o risco de construir um novo negócio, que a gente está vivendo essa revolução de tecnologia, de mudança de comportamento. Se você olhar há 10, 15 anos atrás,
entrar no carro de um estranho para te levar do ponto A ao ponto B, ou se hospedar na casa de uma pessoa que você não conhece, ou receber uma pessoa que você não conhece na sua casa, eram comportamentos absolutamente impossíveis. Porque, cara, não acredito. Conforme a tecnologia vai aparecendo, e o Uber e o Airbnb são plataformas que você confia para fazer isso, você começa a aceitar. Então, a partir do momento que você entende que você precisa, eu, especialmente aqui na companhia, entendo que o empreendedor é o meu cliente, eu preciso começar a olhar os meus processos aqui, a maneira como eu me relaciono com ele, para ter cada vez mais oportunidade de colaborar. Porque hoje, todas as grandes empresas estão querendo trabalhar com startup. Quando a gente começou, a gente não sabia fazer isso bem. E a gente foi melhorando. Só que é um trabalho de 2, 3, 4 anos para, de fato, ganhar o 100 Open, para ganhar o Startup Award e ser uma empresa reconhecida. Então, lá atrás, a gente não tinha essa aceitação tão grande. E hoje, acho que a gente é a grande referência nesse relacionamento com startups. A partir daí, a gente entendeu que esse é um modelo que funciona para tudo. Porque no fim do dia, não tem o empreendedor, o executivo, o pesquisador, o jornalista. Tem pessoas. Pessoas que querem atenção, pessoas que, quando tentam se relacionar com a Ambev, com as suas empresas, estão procurando muitas vezes aprender com a gente, muitas vezes contratos de negócio, às vezes investimento. Então, se eu começo a escutar o outro lado e tentar realmente entender e achar a melhor forma de conectar a minha oportunidade, o meu problema aqui com essa solução que já existe, fica bom para os dois lados. Acho que no começo a gente não sabia isso e hoje eu acho que a gente faz, modéstia à parte, um belo trabalho nesse relacionamento com o ecossistema. Legal. E acho que queria puxar e voltar, né? A gente já falou algumas vezes de erro e agora essa pergunta que eu fiz também que deu errado. Acho que um ponto a Ambev, ela sempre foi muito conhecida, na verdade, por ser muito agressiva na gestão. Agressiva, me entenda, assim, baseado em métricas, né? Sempre, assim, dando push para resultado, né? Isso é muito conhecido e acho que é uma das grandes características que fazem a companhia ser bem sucedida. Agora, quando a gente fala de inovação, é um pouco diferente, né? Porque o errar nem sempre significa um insucesso, né? Muitas vezes, e até antes mesmo da gravação, a gente estava falando do case da Amazon, né? Do celular da Amazon, que foi um fracasso, mas que na verdade foi a base para o Alexa. Então, como que vocês trabalham com isso, né? Muitas vezes até a remuneração do gestor é baseada em performance, em métricas de sucesso, mas a inovação, isso é um pouco diferente. Como é que é isso aí dentro da companhia de uma forma geral? Acho que tem um ponto importante que você falou de erro que vale a pena ressaltar. Nunca, em nenhuma grande empresa, a gente vai fazer uma reunião onde você vai mostrar um PPT e vai glorificar o erro que você cometeu. Fala, nossa, olha que incrível, gastei esse investimento, deu tudo errado, olha que legal. Isso não vai acontecer. O que a gente precisa entender é que o erro, ele é parte do processo. Quando eu tenho a mentalidade de que eu faço centenas, milhares de negócio e eles são diversos testes para me dizer o melhor caminho de entender o consumidor, de entender qual que é a oportunidade, não existe mais erro, existe processo, existe degrau a degrau que você vai subindo para chegar no projeto que você quer. Porque dificilmente hoje você consegue entender qual que é o melhor produto e serviço para o seu consumidor e acertar. Imagina que lá atrás, muitas vezes quando uma grande empresa ia lançar um produto, ela construía o produto dentro de casa, muitas vezes sem falar com o consumidor, ativava uma campanha de marketing, de vendas, todo o seu time na rua vendendo e virava esse produto. Só que hoje você tem milhares de opções. Então você não deveria fazer isso. Você deveria literalmente entender seu consumidor e começar a testar, para ele te dizer o que ele quer. E aí você constrói em cima do que ele te disse. O processo da companhia de fazer isso envolveu mudança de cultura também. Eu acho que hoje a gente escuta muito mais, a gente tem uma empatia muito grande com o consumidor para ver quais são as dores que estão ali e como é que eu consigo participar desse processo. Muitas vezes
não é um contrato, muitas vezes não é uma transação financeira entre o nosso time aqui e o ecossistema. Às vezes é aprendizado. Eu posso dizer aqui, e isso aconteceu diversas vezes nos últimos 4 anos, para o empreendedor que o caminho da solução que ele está pensando, a gente já testou 5 vezes e não conseguiu. Fala, pô, se a Ambev tentou e não conseguiu, será que eu deveria teimar? Será que eu deveria pensar? Às vezes ele consegue, e para a gente é ótimo, porque aí a gente, de novo, traz essa solução que o empreendedor conseguiu resolver para a nossa plataforma. Eu acho que a gente aprendeu a fazer isso. A prova de que a gente aprendeu muitas vezes também é você olhar, poxa, não existe uma área de inovação, uma única área de inovação em uma grande empresa. Se você entrar no LinkedIn agora e escrever Ambev Inovação, vai ter uns 50 diretores, uns 200 gerentes de inovação. Isso é ótimo, porque a inovação é descentralizada. Todas as áreas hoje testam. Pode ser dentro de casa, pode ser com startup, pode ser fazendo pesquisa, mas a gente cada vez mais vai iterando o nosso processo, e isso é importante dizer, inovação não é criatividade, não é arte, não é uma mente brilhante que teve uma ideia incrível, é processo, é disciplina, é framework. Então eu acho que a gente entra cada vez mais nessa metodologia, com essa cultura de entender que o erro é o dado que você precisa inicialmente para um projeto que deu certo. E tá tudo bem. Quando você erra com metodologia, pensado, rápido e barato, é perfeito. O difícil, muitas vezes, o difícil é você deixar de fazer aquele projeto grande que tem investimento de milhões, porque a sua carreira pode estar em risco. Né? Você fala, putz, mas eu investi um dinheirão aqui e se não der certo, cara, são pessoas, né? Elas têm medos, elas têm angústias, elas têm carreira, elas têm família, elas têm boletos. Então eu acho que a gente muitas vezes acaba tendo prerrogativas erradas e tendo que casar com projetos por muito tempo. E isso, às vezes, pode ser o fim. A melhor maneira de você pensar algo novo é testando, é ouvindo o seu consumidor e é adaptando de maneira rápida, barata, o seu modelo de negócio. O Zé Delivery é um exemplo disso. A Donos, a nossa fintech, é outra. O projeto de entrega por drone é outro. Eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu estou me preparando para ele e tentando antecipar muita coisa que impacta diretamente o meu modelo de negócio. E aí eu vou testando e crescendo. E aquilo que deu errado, tá tudo bem, porque o que deu certo vai pagar essa conta muitas vezes. E aí, acho que está infelizmente quase chegando ao fim aqui, Bruno, mas eu queria te fazer uma provocação aqui, que essa provocação começou numa conversa com o Boticário, quando a gente estava falando sobre dados, e aí eu perguntei se dados era tão importante quanto o perfume para eles, né? E aí eu queria fazer a mesma provocação para você. Como vocês veem dados? O dados é tão importante quanto uma boa cerveja hoje para a companhia? Acho que é mais um ingrediente, né? Você tem água, malte, lúpulo, você tem dados, literalmente. Porque no fim é você entregar o líquido que o seu consumidor quer. Acho que a gente fala hoje de Spaten, que é uma cerveja mais amarga, uma cerveja alemã, uma cerveja por malte. A gente fala de Michelob, que é uma cerveja mais leve, mais saudável. A gente fala de Stella, que é uma cerveja sem glúten, em uma linha de produto, que são respostas, são indagações dos nossos consumidores. E é o ingrediente principal, talvez. É o ingrediente inicial. A partir daí a gente constrói o líquido aqui dentro. Mas ele começa com o que o consumidor fala pra gente. Eu acho que ele é mais um ingrediente da nossa receita. E a gente mescla a arte do mestre cervejeiro com a inteligência artificial para construir esses produtos. Acho que é um pouco disso que a gente vem aprendendo. Mas o mais interessante é que está só no começo dessa história, né? E parece que hoje é rápido, essas mudanças, é o mais lento dos próximos anos, se você for pensar. Porque a velocidade das transformações vai só aumentar. Todas as grandes empresas estão quase que se preparando para essa aceleração daqui para frente. Bruno, para fechar, eu acho que essa questão de inovação, transformação digital, acho que toda essa rápida mudança que a gente vem enfrentando de uma forma geral, teve uma pandemia no meio do caminho que acelerou, né, acho que um antecipador de futuros aí,
tem feito com que empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, certamente tenham perdido o sono, e acho que a transformação digital e inovação está entre as top priorities aí de grandes CEOs mundo afora. Que dica você dá para quem ainda não começou a avançar de uma maneira estruturada nesse universo de inovação? Que dica você dá para o gestor que está querendo avançar ainda mais, seja se aproximando de startups, seja fazendo de casa, seja se aproximando aí de mestres, doutores, enfim, da academia de uma forma geral? Como que você acha que tem que ser aí os primeiros passos para seguir nessa direção? Acho que é clichê o que eu vou falar, mas ele é importante e ele ainda não é bem compreendido. Até para fazer uma analogia, quando você quer perder peso, todo mundo te fala, faz exercício e come de uma maneira mais saudável. Todo mundo sabe isso. Só que o que as pessoas querem é o hackzinho, é o atalho, né? De, vou tomar um remedinho, vou tomar uma suplementação. Cara, não funciona. Inovação é a mesma coisa, é processo. Você tem que entender o seu consumidor e focar no problema, e não na solução que você quer construir. De novo, são pessoas, né? E essas pessoas hoje, elas têm que entender um mundo que vem mudando cada vez mais rápido. É difícil fazer isso, porque a gente vive uma revolução de tecnologia, uma revolução de mudança do comportamento do consumidor e uma pandemia que acelerou tudo isso. Então eu acho que a grande dica é real, entenda o seu consumidor, literalmente escute o que ele está te falando e construa em cima disso. Daí sim você vai ter um negócio de sucesso sustentável. Eu acho que todas as grandes empresas do mundo fizeram isso. Então, a receita está aí. É só copiar e adaptar a sua cultura e ao seu modelo de negócio. Brunão, mais uma vez, muito obrigado, de verdade mesmo, pelo teu tempo, pela aula aqui de inovação. Acho que é um orgulho ver uma empresa brasileira, né, se destacando e tomando a frente, aí enfim, sendo referência global nesse processo de inovação, de aproximação com startups. Enfim, estamos sempre à disposição, tal que precisar, é só nos avisar e vamos embora. Um grande abraço para todo mundo que nos assistiu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.